Este programa é livre para todos os públicos. Uma boa tarde para você que está aqui no Rincão do Meu Senhor, para você também que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, como o André já disse, nós que somos irmãos da mesma turma de comunidade, aqui da mesmo tempo de discipulado na Canção Nova, uma alegria estar compartilhando mais uma vez uma missão, meu irmão, uma alegria mesmo. Como ele disse, meu nome é Paulo César, estou encardinado na missão da Canção Nova em Curitiba por enquanto, porque no ano de 2023 estarei aqui na missão Canção Nova de Cachoeira Paulista, depois de 16 anos, olha só, né, muitos anos fora, né, em missão, estarei retornando aqui para a missão Canção Nova de Cachoeira Paulista, né, aqui a nossa sede da comunidade Canção Nova. Estou no meu 18º ano de comunidade, como o André trazia na oração, né, sou casado na comunidade Canção Nova, com a Elisângela já há 9 anos. Temos 4 filhos, 3 no céu e um que está conosco, que é o Rafael Tobias, que não veio, ficou em Curitiba na aula, né, tinha prova, tinha umas atividades escolares, mas temos mais 3 no céu que são intercessores, que Deus não permitiu nem que eles nascessem para interceder pela nossa família. E quero partilhar com vocês que é uma alegria estar aqui hoje, junto com a minha missão de Curitiba, né? A Canção Nova hoje abriu as portas para a missão de Curitiba. Então nós viemos, né? Temos aqui alguns, outros estão chegando, aqui aos meus irmãos, minhas irmãs aqui de Curitiba, estão todos juntos aqui, é uma alegria estarmos juntos. E nós queremos partilhar da palavra de Deus hoje nessa quinta-feira especial de adoração, um dia específico, peculiar na comunidade Canção Nova, que é o dia em que nós voltamos o nosso coração. Todos os dias nós temos aqui adoração, temos as nossas diversas capelas aqui espalhadas na chácara de Santa Cruz, mas a quinta-feira é um dia especial, é um dia que dedicamos em adoração, trazendo a palavra de Deus e amando Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. E o tema dessa quinta-feira de adoração é: não foste vós que me escolhestes, foi eu quem vos escolhi para que produzais frutos, e esse fruto permaneça. É a passagem do Evangelho de João 15:16, que quer mostrar essa realidade de que não somos nós que escolhemos a Deus, Ele que nos escolhe primeiro, para que nós possamos ir frutificar. E o tema dessa pregação, dentro desse dia da quinta-feira de adoração aqui, nesse dia 17 de novembro de 2022, é a passagem que está no livro de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 12, que diz o seguinte: tende bom procedimento no meio dos pagãos. Deste modo, mesmo que vos caluniem, como se fosseis malfeitores, poderão observar a vossa boa atuação e glorificarão a Deus no dia do julgamento. Palavra do Senhor. Essa palavra, Pedro está nos dizendo da importância de estarmos dando o bom testemunho. Pela manhã que o Sérgio trouxe a palavra do Senhor, da necessidade do amor, de vivenciar nesse amor de Deus, mas agora, nesse momento à tarde, precisamos vivenciar a experiência do vades e produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. E nesse versículo bíblico da primeira carta de São Pedro, ele nos traz essa realidade de termos o bom procedimento no meio do mundo, no meio dos pagãos, ou seja, daqueles que não têm fé, daqueles que não comungam da nossa fé, mas tenham um bom procedimento para que, mesmo que eles venham vos caluniar,
mas pelas nossas boas obras, eles venham no dia do julgamento glorificar a Deus. Isso é tão sério no nosso meio, sobre essa realidade do testemunho, porque nós não imaginamos o que pode vir a acontecer quando nós damos o contra-testemunho, ou o falso testemunho. Eu gosto muito de estar pegando algumas palavras e buscando o significado daquela palavra. Daqui a pouco eu vou trazer mais outras palavras e você vai perceber que quando nós entendemos o significado daquela palavra, fica mais fácil compreendermos na nossa vida o que aquela palavra significa e se de fato ela está ou na minha vida. E essa palavra testemunha, segundo o dicionário, vai dizer o seguinte: uma testemunha é quem pode dar veracidade da verdade que há experimentado, e tem o conhecimento de um fato, e pode dar informação concernente ao que se atesta. Ou seja, testemunho é uma pessoa ser testemunha, ela tem a capacidade de provar com verdade aquilo que ela experimentou. Ela pode dar informação de algo que ela viu. Isso é ser testemunho. Jesus vai dizer lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, antes de ele subir aos céus em sua ascensão, ele diz: sereis minhas testemunhas até os confins da terra. E ser testemunha do Senhor é dar aquilo, como diz o significado dessa palavra, é dar com verdade aquilo que se experimentou, é dar informação daquilo que se viu. Testemunhar é dar uma vida que se experimentou, e aí que o negócio complica. Porque Jesus vai dizer no capítulo 10 de Mateus, a seguinte frase, e isso é sério, meus irmãos. Ele diz, no capítulo 10, versículo 32 e 33, aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu testemunharei em seu favor diante do meu Pai no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Meus irmãos, imagine você, depois de ter experimentado o amor de Deus, depois de você fazer uma experiência pessoal com o Senhor, quando você chegar diante de Deus, você ouvir uma frase que está também no Evangelho, que diz assim: eu não te conheço. Porque é isso que Jesus está querendo dizer nessa passagem de Mateus 10, 32 e 33. Porque você não foi testemunha. O André vai lembrar de algo. Tem uns fantoches. A gente, quando morou na missão de São Paulo juntos, tinha uns fantoches, né? O Coxinho e o Doquinha. E ali, esses fantoches, eles é de humor, né? E lá tem um determinado momento que esse Coxinha, ele é o quê? Ele é uma pessoa muito falsa, que diante da pessoa, ele exalta a pessoa, ele fala bem da pessoa.
tece os mais belos elogios à pessoa, mas quando a pessoa vai embora, ele começa a largar o pau. Você conhece alguém assim? Conhece? Pergunta para quem está do seu lado aí se ele conhece. Bem, esse é o perfil desse camarada. Teve um rapaz que se envolveu num acidente de trânsito. Ele acabou atropelando, né? O ciclista entrou na frente dele lá, e ele andando com o carro, atropelou o ciclista e foi para um julgamento. Está lembrado dessa, André? Quando chegou no julgamento, precisava de uma testemunha. Esse amigo chegou e disse: já sei, vou chamar o Coxinha. Achando que o Coxinha era amigo, porque na frente dele ele só tecia elogios, né? Aí falou: vai lá, você pode, rapaz, olha, você estava lá, você viu o acidente, você viu que eu não tive culpa nenhuma, você tem que ir lá, o juiz está esperando, senão vão me prender. Aí falou: rapaz, é claro que eu vou, você não teve culpa nenhuma, que esse ciclista que entrou na frente, você não tinha como desviar, eu vou ser o salvador da pátria, agora eu vou. E eles falam de um jeito bem engraçado, né? Inclusive é do Nordeste, né? Os fantoches, os personagens, o rapaz está rindo ali, eu acho que ele conhece. Mas vocês vão ver onde eu vou chegar. E aí ele foi para ser testemunha. E aí o juiz chamou agora a testemunha do fulano de tal, né, do réu, vai dizer. Pode dizer aí: eu comecei a ver desde quando ele vinha fazendo zigue-zague lá de cima da rua. Aí o juiz disse: zigue-zague? Isso caracteriza embriaguez? Ele diz: embriagado? Não. Ele está ali fora, pode saber que ele está esperando, não. Ele já foi para o boteco lá da esquina. Mas é um pé de cana, é um pinguço. E desse jeito eu vou ter que caçar a carteira dele. Que carteira, eminência? Nunca teve. E o juiz disse: mas ele apresentou a dele. Falsa. Era a testemunha do rapaz, hein? Você queria uma testemunha assim? No final das contas, o juiz: pronto, não preciso ouvir mais nada. E aí ele sai, quando sai lá fora, ele disse: olha, rapaz, e aí, Coxinha, como é que foi essa situação? Você conseguiu lá? Olha, eu exagerei dessa vez, você está livre, pode saber, do jeito que eu falei ali, fique tranquilo, pode ficar em paz, que você está absolvido. Inclusive o juiz mandou você entrar lá, porque ele quer te dar absolvição. E quando ele entrou, o que aconteceu? Foi preso, pelo atestado da sua própria testemunha. Sabe o que é mais triste nessa história? Porque muitas vezes essa é a história minha e sua, quando nós damos contra-testemunho. Porque nós vamos para o momento do grupo de oração, numa missa de cura e libertação, nós viemos para a canção nova, nós levantamos a nossa mão e dizemos: nós te amamos, Jesus. O Santíssimo vai passando e nós choramos diante do Senhor. Louvado seja o Senhor, bendito seja agora e para sempre, Filho de Davi, tende piedade de mim. E quando nós saímos, no primeiro momento, quando nós nos encontramos em conflito com alguém que muitas vezes não manifesta fé, você deixa de testemunhar o Senhor que você glorificou antes. E muitas vezes não é testemunhar com palavras, mas é com ações, como diz na primeira carta de São João: ameis não só com palavras, mas com fatos e de verdade, com gestos e de verdade. E é isso que muitas vezes está faltando, porque o mundo hoje também está tão perdido, porque muitas vezes olham para nós e não vê um belo testemunho.
porque olham para nós e não vê verdade. Nós vemos o que o rapaz fez lá, porque nós, como diz a carta aos Hebreus, crucificamos o Cristo novamente, com o nosso contra-testemunho. Me lembro, e é célebre, talvez você já tenha ouvido dizer, porque sempre é dito em pregações sobre a história de São Francisco, que uma vez ele pegou um dos irmãos e saiu: vamos pregar o Evangelho. Nós vamos pregar na praça. Então, foram lá, então, deram as voltas, foi ali, andando na praça, o dia todo. Partilhou ali o pão com os pobres, conversava com uma pessoa, com outra, e o irmão esperando. Que hora que ele vai puxar a Bíblia aí para nós largar o fogo de Pentecoste? E nada. Quando deu umas 4 da tarde, ele falou: não é possível. Aí o São Francisco disse, né, irmão, vamos, mas nós não vamos pregar o Evangelho? Não, já pregamos. Pregamos o Evangelho já. Podemos ir. Que hora, mas você não puxou a Bíblia, não orou em línguas, não pediu o poder do Espírito, o fogo do céu para descer sobre esse povo nessa praça? Já pregamos. Enquanto nós andávamos, estávamos testemunhando e pregando. Porque, como diz uma célebre frase também da Renovação Carismática Católica, que diz: a palavra, ela convence, mas o testemunho, olha aí como vocês estão afiados, arrasta. E por que não tem arrastado? Porque falta testemunho. Nos falta testemunho de pessoas que sejam novos cristãos. E o que é ser cristão? É seguidor de Cristo? Sim ou não? Também. Ser cristão é ser um novo Cristo. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 6, vai dizer o seguinte: aquele que diz estar em Deus, deve caminhar como Jesus caminhou nessa terra. E como é que Jesus caminhou nessa terra? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Ele passou a sua vida fazendo o bem. Fazendo bem todas as coisas. Meus irmãos, a nossa vida não pode ser diferente. Jesus nos deixou um legado. Nos deixou um ensinamento no Evangelho, do qual nós precisamos testemunhar. Sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Somos chamados a viver a vida do Cristo. Para muitas pessoas, seremos nós, meus irmãos, eu e você, que está aqui na Canção Nova hoje, a única Bíblia que eles vão ler. Seremos nós o único Evangelho que eles poderão ler. De que maneira? Nos nossos gestos, nas nossas boas obras. Pedro está dizendo aqui nessa palavra: tem de bom procedimento no meio dos pagãos. Deste modo, mesmo que eles vos caluniem, mesmo que eles mintam sobre você, mesmo que eles ataquem a você, poderão observar suas boas obras e glorificarão a Deus no dia do julgamento. Quando nós damos testemunhos, mesmo que as pessoas nos acusam, mesmo que as pessoas venham dizer para nós coisas que não são verdades a nosso respeito, mas nós respondemos à altura do Evangelho. Quando nós nos comportamos em nossa vida de acordo com a vida do Cristo, nós estaremos dando esse bom testemunho. E aí a gente contradiz eles. Lembra que Jesus, quantas vezes no Evangelho os fariseus tentavam pegar Jesus em uma palavra? Quantas vezes eles criavam tocaia para pegar Jesus, para ver se Jesus caía?
Mas as boas obras do Senhor não permitia que Jesus fosse pego nessas tocaias, nessas armadilhas. Meus irmãos e minhas irmãs, somos chamados a arrastar. Se o testemunho arrasta, precisamos arrastar. Talvez você já tenha lutado, talvez você já tenha brigado na sua vida, mas será que está sendo o suficiente? Será que está sendo na medida necessária o seu testemunho? Você tem perdoado? Porque perdão, meus irmãos, não adianta, você já deve ter ouvido isso, não é um sentimento, ai que vontade de perdoar, a pessoa me maltratou, ela me magoou, ela me feriu e agora eu vou perdoar, ai que vontade de perdoar. Não vai ter essa vontade, esse sentimento não vai acontecer, se a nossa vida de novos cristos, é a que precisa assemelhar ao mestre. O que ele fez no alto da cruz, enquanto estava sendo pregado, depois de ser surrado? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Você acha que Jesus estava achando bem bom ali? Com um sentimento profundo de perdoar? Não estava. Mas nós precisamos dar mostras dessa graça que Deus nos concede, de sermos novos cristos. Precisamos caminhar nesse mundo como Cristo andou nesse mundo, se nós dizemos que de fato somos cristãos. Muitas vezes não conseguimos dar o bom testemunho, porque existem os elementos dentro de nós que nos impedem. Existem alguns fatos, vícios, que precisam ser extintos em nós, a cada dia. Não é algo fácil. São Paulo vai dizer no capítulo 7 de Romanos, quando eu quero fazer o bem, é o mal que me apresenta. Quando eu quero fazer o bem, vem o mal e quando eu vi, já fiz. É uma luta constante contra a tentação, mas existem meios nos quais nós podemos criar um campo, uma base para a prática das virtudes, para que assim eu possa ser essa testemunha fiel, para que eu possa ser essa pessoa onde lá fora as pessoas vão nos olhar e ver, olha o cristão. Lembra que na igreja primitiva, né, diz a tradição, né, olha como eles se amam. Eles olhavam para os apóstolos, para os discípulos, vejam como eles se amam. Hoje podemos dizer isso dos cristãos? Vejam como eles se amam. E por que não? Porque nós paramos nas circunstâncias que muitas vezes nos impede, que são os vícios que vamos deixando tomar conta de nós, dos nossos sentimentos, da nossa vida. E eu quero trazer alguns desses vícios, mas eu quero trazer também uma virtude, que é como que uma base para você vencer todos esses vícios, e você saia daqui em nome de Jesus, uma nova testemunha fiel do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e da vida nova que Ele veio nos trazer. Um dos vícios é o orgulho, e como eu dizia para vocês, eu gosto muito de olhar ali o dicionário para ter a interpretação daquele significado, daquela palavra. E o orgulho, ele tem o seguinte significado:
sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. O orgulho é um prazer, é uma alegria, uma satisfação do seu próprio valor. O orgulho muitas vezes nos impede de sermos essa testemunha fiel, de sermos testemunhas e ter boas obras, principalmente quando nós somos provados, atacados. O nosso orgulho, ele se levanta de tal maneira, aquele sentimento de eu não levo desaforo para casa. Tem um irmão de comunidade que me ensinou algo, e eu vou levar isso para o resto da minha vida. Esse irmão dizia assim: em muitas circunstâncias, é melhor perder a razão do que perder o irmão. Caim e Abel, aquela situação onde Caim matou Abel por inveja, porque a oferta de Abel foi mais agradável do que a de Caim. Mas antes de ele matar, ele dizia, ele andava cabisbaixo, triste, e um dia Deus perguntou: Caim, por que andas tristes? Por que andas cabisbaixo? Por que está assim? Ali ele já estava maquinando. E aí Deus diz: a ti vem o desejo, mas cabe a ti também dominá-lo. Cabe a ti também dominá-lo. Mas o orgulho foi maior em Abel, em Caim, e ele matou o seu irmão. Foi o primeiro homicídio da história. Um irmão que matou o seu próprio irmão. E o orgulho de Caim, porque ele viu o irmão tendo a sua oferta sendo mais benquista, bem vista do que a sua própria. Olha o orgulho. Quantas vezes também nós agimos dessa forma, nesse mesmo orgulho. E não aceitamos quando o outro é elogiado. Não aceitamos quando o outro alcança vitória. Por quê? Porque existe um orgulho. Além do orgulho, existe a prepotência. Meus irmãos, é o sentimento falso de superioridade ou de autoafirmação da pessoa que se acha superior às demais. É um sentimento falso, enganador. A pessoa prepotente, ela acha que ela é mais do que qualquer outra pessoa. Sabe aquela pessoa que você fala, está se sentindo? É a prepotente. Quantas vezes essa prepotência é manifestada na minha e na sua vida? Quando nós muitas vezes achamos que nós somos superiores às outras pessoas. Quando dizemos, isso não podia ter acontecido comigo. Por que aconteceu comigo essa situação? E não aceitamos. Nos achamos prepotentes. Nos achamos também muitas vezes pretensiosos, que é aquele que pretende demasiadamente ser mais do que é na realidade. E aí o dicionário vai dizendo presumido, vaidoso, pretensioso, que faz tudo pensando num retorno, que tem as segundas intenções. Quantas vezes nosso coração traz isso? E que nos barra de sermos verdadeiros cristãos,
verdadeiras testemunhas do Senhor. O presunçoso, que é aquele que se supõe melhor, mais bonito, superior, mais inteligente, mais capaz que os demais. Outro que se acha, a pretensão de ser melhor do que seu irmão. Isso também não nos permite sermos aquilo que o Senhor deseja que sejamos, na realidade de sermos novos cristãos, testemunhas do Senhor. Tem uma palavra em Romanos que vai ilustrar isso, que diz o seguinte, Romanos 12:3, é só um versículo. Romanos 12:3. Pela graça que me foi dada, recomendo a cada um de vós, ninguém faça de si uma ideia muito elevada, mas tenha de si uma justa estima, de acordo com o bom senso e conforme a medida da fé que Deus deu a cada um. Pela graça que me foi dada, recomendo a cada um de vós, ninguém faça de si uma ideia muito elevada. Não podemos achar que nós somos mais do que somos. Sabe uma questão que eu quero trazer agora, que é o que vai dar base para você vencer todas essas outras realidades negativas. Essas realidades que levam você a não querer ser uma boa testemunha fiel, ou seja, ser um outro Cristo, como verdadeiro cristão, que é o ser magnânimo. Magnanimidade é uma virtude muito interessante. Quando eu vi o que significa essa palavra, eu dei um valor muito grande para essa virtude. Nunca tinha olhado para ela. Quando a gente fala magnânimo, a gente pensa no soberbo, né? no soberano, né? Naquele grande. Não, magnânimo é muito mais. É uma virtude de fato. Temos até alguns santos, inclusive papas, né? Como Papa Leão Magno, ou seja, grande. Mas o que é esse grande? É um grande de alma, é uma grandeza de espírito. E o significado é o seguinte, que o magnânimo significa que, a despeito de todos os riscos e perigos, age ou pensa desinteressadamente, com vistas a servir alguém ou encarnar um ideal. Eu vou repetir. Magnânimo é aquele que, a despeito de todos os riscos e perigos, ou seja, desprezando todos os riscos, todos os perigos que corra ao seu respeito, que pode vir a ocorrer a seu respeito, ele haja e pensa desinteressadamente, com interesse nenhum, sem pretensão nenhuma, sem presunção alguma, sem orgulho algum, com vista, com o intento a servir alguém, ou encarnar um ideal. Eu achei tão pertinente esse significado, e eu quis trazer aqui, porque é o que precisamos para que possamos ser boas testemunhas, fiéis testemunhas do Senhor, termos um espírito magnânimo, sermos grandes de alma, grandes de espírito, para servirmos alguém. Quem é esse alguém? O Senhor que nos salvou, que morreu numa cruz, mas ressuscitou, e está à direita do Pai nos aguardando. Mas é preciso que nós, como eu dizia de Mateus 10, versículo 32 e 33,
possamos testemunhar, porque quem testemunhar será testemunhado por Jesus lá no alto do céu, lá na glória, no dia do seu julgamento. Mas aquele que nega, será também negado por Jesus. E ser magnânimo, para poder servir alguém, para poder encarnar o ideal cristão, o ideal da vida nova que Jesus nos trouxe, de mostrar para as pessoas, como se nós fôssemos esse evangelho vivo e vivido, como nós dizemos na canção nova. Somos chamados a ser grandes de alma, não termos segundas intenções, não agir pensando naquela situação de orgulho, onde nós vamos dizer, o que aquela pessoa vai pensar de mim se eu me humilhar diante dessa situação. Nos esquecemos que a lógica de Deus é diferente da nossa lógica, a lógica desse mundo. Jesus nos ensina que para ganharmos a vida eterna temos que perder essa vida. Quem quer ganhar a sua vida deve perder. Outra lógica que não entra, né, no entendimento humano: os últimos serão os primeiros. Ser magnânimo é se colocar nessa condição, desinteressadamente, porque um amor te conquistou, porque alguém te alcançou, porque alguém te salvou, e você se coloca à disposição para testemunhá-lo no meio desse mundo, a luz. Lembra que Jesus diz: seja sal e luz. Sermos luz é sermos testemunhas. E ser magnânimo é isso, é renunciar às nossas vontades. Tem uma palavra, me lembrei agora dessa palavra, que vai ilustrar isso. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Diz assim: nada façais por ambição, ou vanglória, ou seja, fazer coisas para me exaltar, e dizer, eu sou o máximo, para se tornar aquela estrela. Eu fiz o bem, aí eu toco a trombeta, né? Tanto que quando nós estamos no período quaresmal, nos é recordado que quando formos fazer o bem, dar esmola, o que a sua mão direita fez, a esquerda não viu. Então a palavra está dizendo, São Paulo aqui aos Filipenses, dizendo, nada façais por ambição, ou seja, querendo segundas intenções, sendo pretensioso, sendo prepotente, orgulhoso, mas com humildade, cada um considere os outros como superiores a si, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Versículo 5: haja entre vós o mesmo sentir e pensar que estão no Cristo Jesus. O mesmo sentir e pensar, essa é a verdadeira testemunha. Essa é a realidade da pessoa magnânima, que quando ela olha todos os riscos, todos os perigos, ela diz, não importa, porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Ela é grande de alma, ela não pensa em si, ela pensa no outro, como diz a carta aos Filipenses, considerando o outro mais importante do que você. Porque assim a pessoa magnânima, ela age e pensa desinteressadamente, porque ela visa servir alguém, o Cristo, no nosso caso, o Cristo, ou encarnar o ideal, a vida cristã, a vida nova que Jesus veio nos trazer. Eu tenho um testemunho, quero até mandar o meu abraço para todos os colaboradores da Missão Canção Nova de Curitiba, porque os missionários, os amigos que estão aqui, levanta a mão aí mais uma vez, chegou mais gente.
Nós viemos para cá, mas a missão lá não para. Nós temos rádio, temos televisão em Curitiba, canal aberto, canal 51.1. Temos os demais trabalhos da Casa de Evangelização. E aí meu abraço fraterno a todos eles que estão conosco nessa linda missão de evangelizar. Há pouco tempo entrou um senhor na nossa missão para trabalhar de zelador. Ele é um homem muito simples. O nome dele é Adão, mas é Adão de Jesus. Tinha que ser de Jesus, vocês vão entender por quê. E o senhor Adão, ele foi gerente de supermercado, de várias redes de supermercados, porque lugar para ter supermercado é Curitiba, viu gente? Curitiba você vai, parece que é um em cada esquina, um em cada rua. É que é supermercado grande, viu? E é uma das redes, olha lá, os meus irmãos aí estão concordando. De lá. E ele já foi gerente de uma dessas redes, trabalhou sempre à frente, só que ele teve uma decepção muito grande em um dos supermercados que ele trabalhou, porque combinaram algo com ele, e no final das contas o mandaram embora. Ele já tinha saído de outro emprego, há pouco tempo ele ficou viúvo, há 2 anos apenas, e o senhor Adão entrou para trabalhar conosco como zelador, ou seja, ele rebaixou a carteira dele, para trabalhar na Canção Nova. Uma pessoa boa, trabalhadora, honesta, uma pessoa magnânima, e vocês vão entender por quê. E ali, um povo lá de um outro supermercado começou a ir na casa dele, falar para ele: quero o seu serviço, eu quero o seu trabalho. Ele falou: não, que eu estou me comprometendo. Fazia pouco tempo que ele tinha ingressado na casa de evangelização como colaborador. E ali o seu Adão foi resistindo, e dobraram o salário dele, deram vários benefícios. Ele mora numa cidade ao lado de Curitiba, em Colombo, e ali essas pessoas foram insistindo, era do lado da casa dele, o supermercado descia a rua. Para ele vir para a Canção Nova em Curitiba, ele leva umas 2 horas. E aí ele me ligou um dia e disse: Paulo, com muito pesar, eu quero dizer para você, porque eu sou da infraestrutura lá em Curitiba, eu sou o responsável por eles lá. E ele falou com muito pesar, porque eu gosto demais daqui. Aqui é, sabe, com todo aquele jeito, né? Dizendo, falou: aconteceu isso, ele me explicou. Eu falei: senhor Adão, o senhor tem que procurar o que é melhor para o senhor, é uma oportunidade, o senhor tem que ir, o senhor tem que pensar no que é melhor para o senhor. Né, já está com 60 anos, 61 anos. E ali ele disse: Paulo, sabe, enfim, eu falei: senhor Adão, vamos fazer o seguinte, você vai ficar de folga esse restante de semana, eram uns 3 dias. Faz a sua experiência, vai que o senhor vai de repente se decepcionar de novo, não é o que o senhor está pensando, e você vai perder a oportunidade, que o senhor está gostando de trabalhar com a Canção Nova. E ele aceitou: não, tá bom. Quando passou os 3 dias, liguei para ele e falei: e aí? Ele disse: ó, Paulo, é isso mesmo. Então eu falei: o senhor vai ter que vir aqui, fazer todos os trâmites, né? Escrever uma carta de próprio punho. E ele escreveu essa carta chorando, porque falou: eu gostei demais daqui, esse ambiente, eu não encontro em lugar nenhum. E ele foi embora, sem olhar para trás, chorando. Quando passou 2 dias, ele me ligou: seu Paulo, é o seguinte, eu quero voltar. Há possibilidade de eu voltar ainda? Tem condições de eu voltar? Eu falei: louvado seja Deus, porque ele é um ótimo colaborador. Eu falei: mas o senhor tem certeza? O senhor está muito emocionado. Ele falou: não, já conversei com a minha filha, com o meu filho, e me falaram: você tem que procurar o que é melhor. Paulo, eu nunca encontrei lugar nenhum, um lugar desse para trabalhar. Dinheiro algum vai pagar isso. Dinheiro algum vai pagar o que eu ganho aqui. Foi tentador eu ficar lá. Foi tentador eu sabe, dobrou o salário, é só descer a rua de cá. Agora eu tenho que pegar 2 ônibus, ficar 2 horas andando. Mas Paulo, tudo vale o preço que tem. O que eu tenho, o que eu encontro aqui, eu não acho em lugar nenhum.
Pessoa que age desinteressadamente. Pessoa que não pensou no dinheiro. Ele não pensou nos ganhos que ele ia ter a mais. Na facilidade de só descer a rua de casa e ir trabalhar. Mas ele está trabalhando num serviço que é inferior no sentido de cargo do que ele ia exercer, mas ele deu valor a algo que era maior do que o dinheiro, era maior do que uma facilidade, uma comodidade. Ele deu valor naquilo que ele encontrou na Canção Nova, que foi o amor de Deus. Ele encontrou Deus na Canção Nova, e aí ele deu o devido valor. Meus irmãos, todos nós ficamos impactados com isso lá. Todos nós ficamos, meu Deus do céu. E eu perguntei, eu olhei para Jesus e disse: Senhor, eu acho que eu não faria. Eu acho não, eu tenho certeza, eu ia na hora. Se eu não fosse da Canção Nova, não, o dobro, perto de casa. Mas ele achou um tesouro escondido. Ele achou um tesouro, como no Evangelho, aquele homem que encontrou no campo um tesouro escondido, foi lá, vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo, porque ele queria aquele tesouro. O seu Adão ganhou, achou um tesouro escondido. Meus irmãos, eu estou contando isso, porque é um testemunho de uma alma magnânima, uma alma grande, de uma pessoa com toda a simplicidade, mas que conseguiu mostrar, testemunhar para um consagrado aqui, que talvez esse consagrado não teria feito. Então foi que não tapa, né, na cara, né? Foi um momento de conversão para mim. Meus irmãos, que sejamos magnânimos, que sejamos grandes de alma, que vençamos todo o orgulho, toda a prepotência, todo o pretensionismo, tudo aquilo que nos desvia de um verdadeiro testemunho, que é ser um novo Cristo. Convido você a ficar em pé e vamos pedir essa graça a Deus. A graça de sermos novos Cristos, de haver em nós o mesmo sentir e pensar que estão em Jesus. Nossa, mas como é que eu vou ter os pensamentos de Jesus? São Paulo não falou isso à toa, ele não falou isso porque isso é impossível, não, ele falou porque é possível. Haja em vós o mesmo sentir e pensar que estão no Cristo Jesus, ou seja, sejamos magnânimos. Levanta os seus braços e vamos pedir essa graça ao Senhor nessa tarde. A graça de sermos verdadeiras testemunhas. A graça de sermos pessoas que têm esse sentimento, esses pensamentos, que estão em Jesus. Senhor Jesus, ouvimos a sua palavra. Senhor, te adoramos no Santíssimo Sacramento. Senhor, iremos na Santa Missa daqui a pouco receber o teu corpo e o teu sangue. Verdadeira comida, verdadeira bebida. Mas é preciso que saiamos daqui incendiados, cheios de desejo de sermos magnânimos, sermos homens e mulheres de alma grande, de espírito grande, para mostrarmos para o mundo que vale a pena se entregar a Jesus, para mostrar no meio dos pagãos que é possível vivermos uma vida em santidade. E Senhor, não podemos tirar a legitimidade do teu evangelho com nossa contra-testemunho. E Senhor, mais ainda, dai-nos a graça de estarmos testemunhando a vida nova que o Senhor nos trouxe, para que diante de vós e do Pai, eu não seja negado um dia, e ouça a frase: eu não vos conheço. Livra-nos, Senhor,
Dai-nos essa graça. Faz-me fiel, Senhor. Dai-me a graça da fidelidade. Fidelidade ao teu evangelho. Fidelidade em permanecer no seu amor. Em permanecer em ti. De renunciar a mim mesmo. De tomar a minha cruz de cada dia. De não pensar, ter um pensamento muito elevado daquilo que eu sou, mas que eu seja de fato, assuma os meus dons, assuma quem eu sou, mas dando um verdadeiro testemunho, um testemunho fiel. Há um caminho de santidade a ser trilhado. Por isso, Jesus, te pedimos, faz-nos fiéis. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Mais uma vez isso. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Levanta o seu braço e pede isso, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me. Antes de passarmos para outra parte, mais uma vez, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Pede do fundo do seu coração, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me. Mais uma vez, canta. Faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, Senhor. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Agora sim, a outra parte, há uma carreira a correr. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, faz-me fiel.